Mateus 16, a partir do verso 24, diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz todos os dias, ou diariamente, e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Quem diz glória a Deus? Curve a sua cabeça. Pai, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Glorificamos ao teu santo nome, na beleza da sua santidade, ó Pai, pela bondade que o Senhor nos concede de mais uma vez pisar em sua casa, adorar o seu nome e agora fazer menção da sua palavra. A minha oração, Senhor, é que a sua palavra nessa noite, ela seja como flecha aguda, Pai, inflamada com as brasas do seu altar, cravada em nosso coração e incendeie toda a nossa alma. Que a presença do seu Espírito Santo tenha liberdade de agir sobre nós, pois assim como a coxa suspira e anseia pela corrente das águas, assim temos sede de ti. Mata, Senhor, a sede que temos da sua palavra, incendeia a nossa alma, Senhor, com a sua presença, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Meus amados irmãos, como eu disse, eu não quero fugir do tema proposto por essa campanha nessa noite, mas nesse último elo eu gostaria de transmitir ao coração dos irmãos algumas lições que estão aqui implícitas em Mateus 16, a partir do verso de número 24. Nós sabemos que essa palavra de Jesus, ela se deu início um pouco antes, ou o pano de fundo para essa mensagem, foi quando Jesus ele reúne os seus discípulos e lhes faz a seguinte pergunta: Quem vós dizeis que eu sou? Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Pelo que alguns dos discípulos responderam a Jesus: Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou qualquer um dos outros profetas. Porém, Jesus agora refaz a pergunta e a dirige exclusivamente aos seus discípulos e lança: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pelo que a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que Simão Pedro responde essa pergunta muito bem, e ele diz: Mestre, eu sei quem tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro responde isso a Jesus, Jesus lhe replica dizendo: Bem-aventurado és tu, ó Simão Barjonas, porque não foste carne nem sangue que tu revelou isso, mas sim o meu Pai que está no céu. Por isso eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. Logo após isso, Jesus começa a anunciar aos seus discípulos a sua paixão e o quanto ainda haveria de padecer para cumprir a palavra que estava sobre os seus ombros. Pedro, ele olha para Jesus e numa tentativa de tentar preservá-lo, diz: Mestre, tenha dó de ti. Mas Jesus olha para Pedro e diz: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. A Bíblia Sagrada então vai dizer que Jesus agora começa a discorrer esta mensagem. Logo após Pedro, em uma tentativa de poupar Jesus, olhar para ele e dizer: Mestre, não faça isso contigo, tenha dó de ti mesmo. Porém, nós sabemos que para todo aquele que decide estar no centro da vontade de Deus, nem sempre o centro da vontade de Deus para cumprir o seu propósito nos dará só sorrisos.
E com base nisso eu gostaria de dizer que a caminhada da fé, a caminhada cristã, não é uma caminhada que lá só nos arranque o suspirar de felicidade, mas às vezes ela retira de nós lágrimas de dores externas tremendas. Simplesmente pelo fato de que aquilo que Jesus vai discorrer logo após isso, às vezes nos dói, porque o peso da renúncia não é qualquer um que aguenta. Jesus, ele aplica sobre os seus discípulos o dever de levar a cruz sobre os seus ombros, renunciando, negando a si mesmo e ao mundo, para assumir uma nova vida em Cristo, pois essa é a proposta do Evangelho, transformação de vida. O peso da renúncia que carrega a cruz, ela traz cravada sobre ela a proposta do Evangelho, que é transformação de vida. E Jesus, ele começa a falar esta passagem, ele diz: se alguém quiser vir após mim. Perceba que em primeiro momento Jesus coloca como se fosse um sujeito indefinido, não colocando um alvo ou um nível de um gênero, de uma etnia, de uma classe social, de somente um povo. Jesus coloca em um sujeito indefinido, dizendo se alguém. Ele não coloca uma meta entre quem pode e quem não pode. Ele está dizendo se alguém. Se esse alguém, não importa a maneira que ele está, seja ele homem ou mulher, preto ou branco, rico ou pobre, alto ou baixo, que tem as crenças daquilo que nós chamamos de um relacionamento hétero ou um homoafetivo, seja lá o que for, Jesus está dando liberdade a esse alguém para se achegar até ele. Ele não coloca um nível entre quem pode e quem não pode. Ele diz, se alguém. A principal proposta aqui não é fazer uma distinção de classes, mas sim agrupar todos em um só, com base no versículo áureo, o texto áureo da Bíblia Sagrada, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então perceba que a proposta primária de Jesus é colocar o sujeito indefinido dizendo se alguém. Então esse alguém não importa a situação que ele está, não importa como é esse alguém, não importa a crença desse alguém, não importa o que esse alguém faz, não importa o que esse alguém acredita, mas se esse alguém decide seguir a Jesus e ir após ele, a coisa começa a afunilar, as coisas começam a apertar. Não existe um limite de gênero, idade ou etnia sobre quem pode e quem não pode seguir a Jesus. Só que se por um lado Jesus deixa o convite em aberto dizendo se alguém, não importa como esse alguém está chegando, mas se esse alguém escolher ir após dele, vir após mim, Jesus começa a afunilar a sua pregação, Jesus começa a afunilar a sua palavra, quando ele declara, quiser vir após mim. O indivíduo pode vir como ele está, mas não deve permanecer como chegou. Ir após Jesus implica sobre nós uma renúncia. Se não diga lá aqueles que chegaram dentro da igreja alcoólatras, se não diga lá aqueles que chegaram dentro da igreja viciados, eles chegaram como alguém indefinido, mas quando passaram pela proposta dizendo você quer vir após mim, ele abriu mão dos seus desejos, abriu mão daquilo que ele acreditava que era o melhor, para ir após Cristo com a ideia de carregar a cruz sobre os seus ombros. O que eu estou tentando lhe dizer aqui nessa noite é que a proposta primária é venha como está, mas a proposta secundária não é permaneça como está, mas sim abra mão de algumas coisas. Jesus afunila a sua pregação, pois o indivíduo pode se achegar como está, mas não lhe dá a palavra e nem o evangelho alvará para permanecer como ele está. Requer algumas mudanças e algumas renúncias de nós. Oh, glória a Jesus. E ele diz, se alguém quiser vir após mim. E aí ele coloca uma condição. Negue-se a si mesmo. Aleluia. Renuncie-se a si mesmo.
Se por um lado ir após Jesus, é o que ele está querendo dizer, deixar tudo para trás. Ir após Jesus requer de nós deixar talvez alguns sonhos para trás. Ir após Jesus talvez requer de nós deixar algumas metas para trás. Ir após Jesus às vezes requer deixar para trás alguns valores que nós julgávamos ser os melhores, o maior alvo da nossa vida. Às vezes requer que nós os deixemos para trás. Um belo jovem olhou para Jesus e disse: eu compactuo com as ideias que o Senhor está pregando. Eu achei muito linda a proposta do seu reino. Eu até quero te seguir, mas deixa que eu vá sepultar os meus pais. E Jesus disse para ele: não, deixa os mortos sepultar os mortos. A proposta de ir após Jesus às vezes requer de nós deixar algumas coisas para trás. A proposta de ir após Jesus é abrir mão daquilo que eu julgava ser o melhor. Mas quando os meus olhos se voltam para o prêmio da boa vocação divina, eu deixo as coisas para trás, eu abro mão das coisas. E é por isso que a carta aos Filipenses, quando Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 3, o versículo 13 e 14, Paulo escreveu à igreja de Filipos dizendo: irmãos, não penso eu já que tenha o conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para que ainda estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Pregador, o que é que o senhor está querendo dizer? É que quando o indivíduo ele se apaixona tanto pela proposta do evangelho, que ele nem liga se ele está deixando algumas coisas para trás, apesar que lhe doa. Porque quando ele olha para frente, ele percebe que há uma glória muito maior reservada. Talvez ele deixou alguns sonhos para trás, talvez ele deixou alguns relacionamentos para trás, talvez ele deixou até a família para trás, mas se esquecendo das coisas que para trás ficaram, ele prossegue rumo ao alvo, sem olhar atrás. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse negar a si mesmo é uma autonegação que vai além daquilo que a gente pensa. Porque quando a gente fala negar o próprio eu, a gente vai naquilo que é secundário, que é as vontades. Quando na realidade o que Jesus quer dizer com negar o seu eu é ir direto na fonte e tapá-la. E ele disse: negue-se a si mesmo. Esse negar a si mesmo aqui é ir além, é uma autonegação além de recusar prazeres, festas, músicas. É negar o seu próprio eu, é tapar a fonte das vontades. Deixa eu exemplificar melhor aqui para você entender nessa noite. Esse aparelho que nos domina 24 por 48 horas por dia, ele implica sobre nós algumas vontades, ele apita sobre nós algumas notificações, ele introduz em nós a necessidade que ele seja carregado. Mas se ele for desligado, ele terá alguma vontade? É isso que Jesus está querendo dizer com negar o seu eu. É colocar o seu eu em off. É tapar a voz que grita e que te apresenta as vontades. Se você tentar lutar contra as vontades, você vai se embaraçar. Mas se você negar o seu eu, abdicar o seu eu, se voltar contra o seu eu, a vitória é certa. Pois infelizmente, irmão, você precisa amadurecer e entender que o seu maior adversário não se chama Satanás, seu maior adversário não se chama diabo, seu maior adversário não se chama cramunhão, sei lá qual é o nome que você dá para o diabo. Seu maior adversário deita com você e acorda com você, mas Jesus nos deu a receita para vencer esse adversário, dizendo: negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo. Silenciar as vontades. Tome sobre si a sua cruz todos os dias, e aí você me segue.
Perceba, meu amado pastor querido Neemias Ribeiro, que se por um lado a proposta começou com se alguém, abrindo a porta para o indivíduo se achegar como ele está, a coisa já afunilou dizendo, se esse alguém quiser vir após mim, ele tem que deixar algumas coisas para trás. E se esse alguém quiser deixar algumas coisas para trás, ele também tem que negar a si mesmo. E se ele quiser me seguir, tem que tomar a cruz sobre os seus ombros. Então a proposta que começou light, aparentemente agora está um pouco pesada. Mas essa é a proposta do Evangelho, transformação de vida. Essa é a proposta do Evangelho, retirar o pecador do lamaçal do pecado, no caminho daquilo que nós chamamos de sujeito indefinido, porque é assim que ele começa sendo apenas um alguém, mas quando ele passa por essa transformação de deixar algumas coisas para trás, negar o seu próprio eu, tomar a cruz sobre os lombos, nós ganhamos uma identidade de filhos de Deus. Eleva a choramarraia. Eu não prego para pessoas indefinidas aqui nessa noite. Eu não prego para pessoas aqui nessa noite que ainda são alguém na multidão. Eu prego para pessoas aqui nessa noite que no madeiro foi cravado o seu valor e uma identidade sobre si. Filhos de Deus. Tome a sua cruz todos os dias. Talvez você diga, pregador, em Mateus 16, 24 não diz. Mas Lucas 9, o mesmo contexto, a Bíblia diz que Lucas escreveu dizendo, tome a sua cruz dia após dia, todos os dias. E por que nós devemos tomar a cruz todos os dias? Por que nós devemos tomar a cruz todos os dias? Exatamente por isso. Porque tomar a cruz todos os dias é o que faz com que nós nos identifiquemos com Cristo em seu sofrimento, em sua entrega e em seu sacrifício vivo. Aleluia. Você sabia disso? Você sabia que dá para louvar a Deus através do seu próprio corpo? Você sabia que dá para glorificar a Deus sem usar a sua voz? É por isso que Romanos capítulo de número 12, versículo de número 1, Paulo escreveu à igreja de Roma dizendo, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando você entrega o seu corpo como um sacrifício, isso cheira como louvor suave às narinas de Deus. Mas olhe para mim, é o vosso culto racional, não é forçado, não é alguém que te empurra, é com plena consciência. Alguém olha para você e diz, essa proposta é pesada demais, você precisa abrir mão disso e abraçar a ideia de um evangelho mais light. Mas não, essa é a palavra genuína que entra na vida do homem e a transforma, dizendo para ele, é necessário cultuar a Deus em próprio corpo. Não. Talvez alguém diga, pregador, então tomar a cruz sobre os ombros é crucificar a nós mesmos? Nós não tínhamos esse poder. Não dá para crucificar a nós mesmos. Não dá para você subir numa cruz. A cruz que você carrega, ela é uma lembrança de que você já morreu no madeiro. A cruz que você carrega é uma lembrança de que você já morreu no madeiro. Pregador, me prova isso, eu te provo. Gálatas 2:20, Paulo escreveu a nós dizendo, fui crucificado juntamente com Cristo, de modo que agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus. Se antes de passar pela cruz, a vida do homem tinha algumas prioridades, a partir do momento que ele passa pela cruz, que ele morre em Cristo ele renasce, a sua vida ganha uma nova prioridade, e a prioridade dele agora é a fé. Por mais que o mundo venha contra ti, para te forçar a abandonar a fé, a gente grita como Paulo, eu vou combater o bom combate, vou acabar a carreira, mas eu vou guardar a fé. Onde estão aqueles que já foram crucificados com Cristo? Quando ele morreu na sexta-feira, nós morremos. Mas quando ele reviveu no domingo pela manhã, nós também renascemos. Não mais como meros pecadores, mas como filhos de Deus.
Tomar a sua cruz é perceber que está morto, é carregar o instrumento da própria morte, pois quando Cristo chama o homem, Cristo convida para morrer. Pregador, o que o Senhor está querendo dizer? Cristo os convida para morrer, Cristo os convida para morrer. Quando Cristo chamou Guilherme Araújo, Ele não convidou para viver, Ele o convidou para morrer. Quando Cristo chamou pastor Isaías Acácio, Ele não convidou Isaías Acácio para viver, Ele convidou Isaías Acácio para morrer. Como assim, pregador? Morrer para o seu eu, morrer para o mundo, morrer para as suas vontades e reviver para uma nova vida em Cristo. É essa nova vida que eu estou pregando nessa noite. É uma nova vida que tira os nossos olhos da terra, é uma nova vida que transporta os nossos olhos para a glória que em nós está, para nós está preparada. E que se ainda essa cruz nos fizer chorar, e que se ainda essa cruz for pesada, e que se ainda essa cruz ela nos fizer cair à beira do caminho, a gente não desiste nem da caminhada e nem da cruz. Por que, pregador? Porque as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo em nós uma glória incomparável de valor eterno. Pregador, o que o Senhor está querendo dizer? Nós não vamos negociar valores eternos com facilidade passageira. A cruz é pesada, mas ela está produzindo em nós uma perseverança de uma glória eterna. Uma glória eterna. É lá que os nossos olhos estão. É lá que os nossos olhos estão voltados. O crente que é salvo, ele sabe que tem uma glória futura. Só que o crente que deixa a cruz para trás, ele esquece que uma vez ele foi salvo. Por isso que Lucas ele ressalta tomar a cruz todos os dias, porque todos os dias quando a gente acorda, que talvez o eu grite dizendo vá para o mundo, a cruz que você toma sobre os ombros te lembra, você já foi salvo. Você já foi salvo. Você já foi salvo. Talvez ele diga, prove algumas coisas que você já tinha lá, mas a cruz é mais pesada e ela diz, eu já fui salvo, não dá para voltar mais. Um crente que tem a cruz sobre os ombros, ele nunca esquece que ele foi salvo, mas constantemente ele se lembra que um dia o seu Redentor voltará, e ele canta dizendo, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Eu gostaria de pular algumas coisas e ir direto para o versículo de número 26. Quando Jesus ele diz, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Que pergunta Jesus está lançando sobre os homens? O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa ou por resgate da sua alma? Se por um lado, pastor Neemias Ribeiro, Jesus ele está colocando talvez a possibilidade de um homem só ser dono do mundo inteiro. Ele está basicamente dizendo aquilo que o Salmos 49, versículo 8 diz, que o preço da redenção da alma humana era caríssima, e os recursos humanos esgotariam antes que o preço fosse quitado por completo. Mas se por um lado ele está dizendo para nós, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que dará o homem em recompensa da sua alma, é aí que entra a obra redentora do Calvário, porque nós não podíamos pagar o preço. Ainda que um homem só fosse dono do mundo inteiro e o vendesse para tentar pagar a redenção da sua alma, os recursos se esgotariam antes. Nós não podíamos pagar o preço, mas Ele pagou o preço em nosso favor. Olhe para mim, é por isso que eu nunca vou deixar descer goela abaixo. Enquanto eu tiver fôlego, eu vou pregar contra isso. Teorias, modinhas que dizem que nós temos o mesmo valor que Jesus. Aonde?
Se nós tivéssemos o mesmo valor que Jesus, nós teríamos pagado o preço pela nossa alma. Mas como nós não podíamos pagar o preço, aí vem Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 18 e 19. Caros irmãos, não foi com ouro, prata e nem rubi que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, mas foi com precioso sangue de Cristo Jesus, vertido na cruz do Calvário. Esse foi o preço da redenção da nossa alma. Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 5. João está tendo as visões das coisas que estão acontecendo, das coisas futuras. De repente ele vê um homem, ele vê um livro fechado com 7 selos por dentro e por fora, e ele chorava dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? De repente uma voz entrou sobre aquele lugar e disse: João, eis aqui, eis aí, João, aquele que é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o leão da tribo de Judá. Quando João virou os olhos para ver, ele viu um grande coral que cantava: digno és de tomar o livro e desatar os seus 7 selos, porque fosse morto e com teu sangue compraste todos os moradores da terra. Você foi comprado por um bom e alto preço. A cruz te lembra isso. Você não tinha capacidade de pagar o preço, mas o sangue dele nos conferiu lugar. O sangue dele nos conferiu uma nova oportunidade. O sangue dele nos conferiu uma nova vida. O sangue dele nos conferiu mais uma chance. O que eu estou tentando lhe dizer nessa noite é que tomar a cruz sobre os lombos é dar valor ao sacrifício de Cristo no Calvário. É lembrar que eu não poderia fazer aquilo, mas ele entrou na frente e disse: eu pago o preço. Você pode levantar a mão assim no terceiro andar e receber dessa graça que está fluindo sobre nós nessa noite. Você pode levantar a mão assim no terceiro andar e receber dessa presença que está fluindo sobre nós nessa noite. O céu está dizendo: não abandone a sua cruz, não largue a sua cruz, pois o peso da cruz não se compara com a glória que será revelada. A cruz te lembra que ele pagou o preço. A cruz te lembra que você é salvo. A cruz te lembra que você não pertence a essa terra, mas há um céu de gozo preparado. Carregue a sua cruz, carregue a sua cruz, carregue a sua cruz. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus santos anjos. Mas Sebastiana, o homem com toda a sua ciência, com toda a sua sabedoria dada pelo próprio Deus quando o criou, ele é capaz de inventar equipamentos científicos, tecnológicos, capaz de prever o dia em que tufões irão acontecer, o dia que maremotos irão acontecer, o dia que grandes tempestades virão, o dia que algumas catástrofes como terremotos que abalam terras e jogam tudo por terra podem acontecer. Agora eu te pergunto, que homem na terra é capaz de inventar um equipamento para prever o dia e a hora em que o Filho do Homem virá? Há um povo separado, santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. O dia e a hora eles não sabem, mas eles vão sentir o exato momento em que Cristo vir nas nuvens. Eles ouvirão o soar da última trombeta, e Jesus aparecendo com alarido e voz de arcanjo. Esse povo sentirá o momento. O dia a gente não sabe, mas o momento a gente vai sentir. A igreja será elevada às alturas. Pregador, e se eu tiver morto até lá? Pregador, e se eu tiver vivo também, o que é
é que vai acontecer? Aí vem Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, dizendo para nós a partir do versículo 40, se não me falha a memória: contudo a ressurreição se dá, semeia-se um corpo corruptível na terra, para assumir do outro lado um corpo incorruptível de glória. Pregador, o que é que o senhor está querendo dizer? Breve, breve. Esse corpo que hoje o câncer mata, coronavírus mata, que a gripe mata, que há muitas coisas matam, breve, breve esse corpo será semeado na terra, e nós assumiremos do outro lado um corpo incorruptível de glória. Lá nós não teremos doenças, lá nós não teremos tristezas, lá nós não teremos choro. Será arrancado de nós essas possibilidades, introduzido dentro de nós um louvor sublime por toda a eternidade: santo, santo, santo é o Senhor. Onde estão aqueles que aguardam esse dia? Se coloque sobre os seus pés. Oh, glória! Se você puder me emprestar uma de suas mãos e dizer para alguém que está ao seu lado, diga para ele: breve, breve. Não, diga para ele: breve, breve. Esse corpo propenso às enfermidades, propenso às coisas deste mundo, será semeado na terra, e nós vamos assumir do outro lado um corpo incorruptível de glória. A incorruptibilidade estará sobre nós do outro lado. Essa é a esperança da igreja. Oh, irmão, um dia eu meditava nesse texto dentro da minha casa, e o Espírito Santo enchia o meu coração e dizia: não deixa o sonho do arrebatamento morrer, não deixa o sonho do arrebatamento morrer. Tem gente que se esqueceu, tem gente que perdeu esse sonho, tem gente que perdeu esse alvo, tem gente que largou a cruz e perdeu essa meta, mas essa é a noite de tomar a cruz sobre os lombos mais uma vez, e se apaixonar pela ideia de que um dia Ele voltará. Eu gostaria que, se você quiser sair do seu lugar e vir até aqui à frente, eu quero orar por você nessa noite. É tempo de se apaixonar mais uma vez, é tempo de crer mais uma vez, é tempo de ter a cruz sobre os ombros e não se esquecer dessa promessa: o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. O Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Não largue a sua cruz, tome a sua cruz, carregue a sua cruz. Por mais que a cruz seja pesada, é ela que nos aponta o caminho ao céu. Não largue ela. Que ela é fácil, ela chora, macandaramanacalamanai. Coloque a mão sobre o seu coração nessa noite. Essa é a noite oportuna. Essa noite que está aberta. Ainda dá tempo de tomar a cruz mais uma vez. Ainda dá tempo de visar a Canaã celestial, a nova Jerusalém que desce do céu. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Eleva a chora, maclama, naramacala, súria, manaraia. Oh, Espírito Santo, aonde houver um coração completamente quebrantado com a sua palavra, aonde houver, Senhor, um coração completamente disponível para a sua presença, traga sobre esse crente nessa noite as brasas vivas do teu altar, Senhor. Incendeia a nossa alma com teu fogo, renova-nos em sua presença, aviva as nossas vidas, sacuda as estruturas da nossa alma. Coloque, Senhor, sobre os nossos ombros a cruz mais uma vez, nos aponte o caminho que leva para os céus.
de novo. Só pra me encontrar, não posso